E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo para vocês um tema simplesmente arrepiante. Hoje eu vou falar sobre Poveglia, a ilha mais assombrada do mundo. Localizada entre Veneza e o Lido, na Lacuna de Veneza, no norte da Itália, a ilha de Poveglia forma uma barreira natural entre Veneza e o mar aberto. É linda e ao mesmo tempo assustadora, sendo chamada pelos venezianos como a Ilha do Não Retorno. Ela está desabitada e fechada para visitação, e para quem crê no sobrenatural, Poveglia é um dos lugares mais obscuros do planeta. A ilha começou a ser povoada a partir do ano 421. Seus primeiros habitantes foram refugiados que fugiam dos invasores hunos, liderados pelo temível Átila, rei dos hunos, que assolou o continente. Nos séculos que se seguiram, a ilha se tornou próspera e tranquila. O povo extraía sal, pescava e plantava, e assim continuaram até 1379, quando Veneza foi atacada pela frota de Gênova, que obrigou o povo a fugir para lugares mais seguros. Durante o século XIV, quando a peste negra se espalhou pela Europa, Veneza foi um dos lugares com maior incidência da doença, sobretudo devido às suas águas sujas e à umidade, ambiente perfeito para a proliferação da bactéria. O número de mortos empilhados pelas ruas era tanto que as autoridades da cidade decidiram, em consenso com o clero, que os corpos fossem trasladados para a ilha de Poveglia. Foi aí que a decadência da ilha teve início, pois todas as pessoas infectadas ou mortas com suspeita da doença eram levadas para morrer em Poveglia. Com mais de 1/3 de toda a população europeia morta, as autoridades italianas, alarmadas, decidiram que não só tinham que levar os cadáveres, mas também os que padecessem dos sintomas. E para a ilha eram arrastados homens, mulheres e crianças ainda vivas e lançados às piras crematórias. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram lá. Escavações arqueológicas realizadas nos últimos anos descobriram milhares de esqueletos de mortos pela peste enterrados em fossas comuns. E dizem que 50% do seu solo é formado pelas cinzas dos mortos. A quantidade de restos humanos que ainda existem no lugar é tanta que atualmente as ondas ainda arrastam ossos à costa mais próxima da ilha. O solo, junto com os restos calcinados dos cadáveres jogados, acabou por se tornar uma grossa capa de cinzas pegajosas. O núcleo da ilha é literalmente de restos humanos que dão ao lugar uma reputação detestável e apavorante. Por isso, acredita-se que a ilha é assombrada pelos milhares de fantasmas vítimas da peste. Não bastasse isso, em 1922, construíram um hospital psiquiátrico com um belo campanário avistado em qualquer parte da ilha. Os enclausurados ali compostos, em sua maioria de doentes mentais, presos condenados e idosos, foram os primeiros a informar que viam os espíritos atormentados das vítimas da peste e podiam ouvir seus lamentos, mas ninguém acreditava neles, dado o estado mental das testemunhas. Contam que o diretor do sanatório começou a realizar experiências de novos métodos de cura com os pacientes, tais como lobotomias, que foi uma prática proibida há décadas, mas na época em que foi inventada, era considerada como um remédio extremo para doenças psiquiátricas irreversíveis, mas que, na verdade, transformava os pacientes em zumbis reais, e também as chamadas trepanações, e que, para isso, o médico usava ferramentas rudimentares,
como talhadeiras de mão, cinzéis e martelos. Muitos deles foram levados à torre do campanário e lá torturados e submetidos a uma série de atos desumanos. Após anos praticando essas atrocidades, o médico psicopata passou a ser atormentado pelos fantasmas dos mortos pela peste e por seus próprios pacientes que, não suportando os maus tratos, haviam morrido em total sofrimento. Isso fez com que certo dia ele subisse na torre do campanário e pulasse para a morte. Uma enfermeira que foi testemunha ocular do suicídio afirmou que ele não morreu de imediato, ainda ficou no solo se retorcendo de dor e durante a sua agonia viu quando uma névoa esbranquiçada saiu do solo e o sufocou até a morte. Contam também que o espírito do médico segue preso no campanário e que certas noites o sino toca e pode ser ouvido por toda a Bahia. Com a morte do diretor, o hospital psiquiátrico fechou as portas, ocultando entre suas paredes um passado de terror. Hoje, pode-se ver suas paredes carcomidas e sufocadas pela vegetação que tomou conta de tudo. O governo italiano passou a ser proprietário da ilha, mas algum tempo depois, durante a década de 60, ela foi vendida a um senhor que pouco tempo depois saiu fugido, acossado pelos fantasmas do lugar. Tempos depois, uma família que se dizia ascética comprou a ilha e lá construiu uma casa de férias. Mas após passar a primeira noite no lugar, no dia seguinte, saíram correndo apavorados, negando-se a comentar o ocorrido. O único fato divulgado foi que uma de suas filhas sofria um arranhão tão extenso no rosto que foi preciso uma sutura de 14 pontos. Vários paranormais e sensitivos têm visitado a ilha e as ruínas do hospital abandonado e também da capela de São Vital, mas todos são unânimes em dizer que quando estão na ilha sentem um medo atroz da morte. Apesar da visita à ilha ser extremamente proibida, vez por outra alguns corajosos conseguem burlar as patrulhas da polícia e vão explorar a ilha. Mas todos, sem exceção, voltam de lá apavorados, dizendo que no lugar há uma atmosfera maligna e muito densa, que costumam sentir como se alguém respirasse sobre seus pescoços. Vêm sombras em movimento e que os gritos e gemidos dos torturados que atravessam a ilha fazem insuportável a permanência no lugar. Relatos de investigadores paranormais asseguram que após entrarem no hospício abandonado, ouviram uma voz incorpórea que lhe disse em tom imperativo: saiam imediatamente e não voltem. Atitude que não foi precisa uma segunda ordem, pois saíram correndo da ilha e juraram que ali nunca mais poriam os pés. A equipe do programa Ghost Adventures dedicou um episódio à ilha de Polvelha. Eu fui ao lugar e senti o fenômeno na pele, conta o próprio diretor e investigador paranormal Zach Bagans, que quase não conseguiu levar a investigação até o fim, devido a uma energia maligna que quase o possuiu. Vultos e outras atividades paranormais assustadoras também se manifestaram, mas graças à competência da equipe, o trabalho foi concluído.